Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco renova apelo para que o trabalho seja digno em todos os lugares e para todos. Dom Mário Antônio da Silva toma posse de Arquidiocese de Cuiabá. Dom Rogério Augusto é ordenado bispo auxiliar de São Paulo. A partir de hoje, mutuários podem negociar dívidas imobiliárias com o valor do FGTS. Após 2 anos, escolas voltam a realizar competições esportivas. Mais de 1 milhão de segurados aguardam por perícia médica no INSS. Na Terra Santa, fiéis e peregrinos participam de procissão em honra a Nossa Senhora do Monte Carmelo. Movimento Jovem dos Focolares realiza evento ligado à ecologia. E veja como foi o encontro Mães que Oram pelos Filhos na Canção Nova. O Canção Nova Notícias está começando. Durante a oração do Regina Coeli, o Papa Francisco fez novo apelo à humanidade e expressou o seu sofrimento diante dos cenários que ferem a dignidade do homem. Bom, o Santo Padre pediu a intercessão de Nossa Senhora pela paz no mundo. O convite do Papa Francisco para este mês de maio é para que os cristãos de todo o mundo rezem o terço durante todos os dias, pedindo pela paz. Pregare ogni giorno di maggio il rosario per la pace. O Papa afirmou que suas intenções de oração se dirigem principalmente à cidade ucraniana de Mariupol, que significa a cidade de Maria, que foi barbaramente bombardeada e destruída. O pontífice renovou seu apelo para que sejam criados corredores humanitários seguros para as pessoas presas na siderurgia daquela cidade e completou dizendo que sofre e chora pensando no sofrimento do povo ucraniano e, em particular, dos mais frágeis, dos idosos e crianças. In particolare ai più deboli, agli anziani, ai bambini. Francisco disse que, enquanto assistimos a esta sombria regressão da humanidade, ele se pergunta, junto com tantas pessoas angustiadas, se estamos realmente buscando a paz, se existe a vontade de evitar uma contínua escalada militar e verbal, se estamos fazendo todo o possível para silenciar as armas. Se si stia facendo tutto il possibile perché le armi tacciano. Ao mencionar o Dia do Trabalhador, o Papa incentivou que sejam renovados os compromissos de dignidade para todos e recordou ainda de tantos trabalhadores que morreram no trabalho e sublinhou que isso muitas vezes é uma tragédia generalizada. O Santo Padre apresentou também os novos beatos italianos, o padre Mário Ciceri e Armida Barelli, um vice-pároco da zona rural e a fundadora e animadora da Juventude Feminina da Ação Católica, e pediu um forte aplauso para eles. Un applauso ai nuovi beati. O Papa Francisco recordou ainda que o próximo dia 3 de maio é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O pontífice disse da sua admiração aos jornalistas que, segundo ele, pagam pessoalmente para servir este direito. O Papa destacou que no ano passado 47 jornalistas foram mortos e mais de 350 foram presos e dirigiu um agradecimento especial àqueles que corajosamente nos informam sobre os flagelos da humanidade. Em sua reflexão do Evangelho Dominical, o pontífice disse que Jesus, quando volta novamente à margem do lago, onde havia escolhido Pedro, André, Tiago e João, não censura os apóstolos. Na verdade, ele se dirige a eles com ternura, exortando-os a lançar suas redes novamente, com coragem. O Papa sublinhou que quando as nossas redes estão vazias na vida, não é o momento de sentir pena de nós mesmos, de nos divertirmos, de regressar aos velhos passatempos. É tempo de encontrar-se com Jesus e assim ter a coragem para recomeçar. Riparte com Jesus, ricomincia, riprende il lago. Francisco disse ainda que Cristo ressuscitado nos convida sempre a um novo impulso e que, como Pedro, a nossa resposta deve ser a dedicação ao serviço a Deus e aos nossos irmãos e irmãs, a ponto de dar a vida aqui, onde nos encontramos, agora. O Papa concluiu invocando Nossa Senhora, que prontamente disse sim ao Senhor, e pediu para que ela nos ajude a redescobrir o impulso de fazer o bem. Ci aiuti a ritrovare lo slancio del bene. As chuvas voltaram a preocupar os moradores no estado do Rio de Janeiro. Desta vez, o distrito de Lídice, em Rio Claro. A enchente invadiu casas e estabelecimentos comerciais. Cidades da região sul e Costa Verde do Rio
também estão em alerta. As fortes chuvas dos últimos dias causaram alagamentos no município de Rio Claro, no Rio de Janeiro. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados 139,4 milímetros nas últimas 24 horas. O distrito de Lídice foi o mais atingido. Vias de acesso interditadas, o centro alagado e pontes levadas pela força da água. Prejuízo para moradores e comerciantes. O vice-prefeito Babiton Biondi, que é morador do distrito, fez um vídeo andando pela RJ 155, no trecho que corta o centro da cidade. Frente Centro Cultural, do hospital, creche. A água tá... Não tô aguentando, não tô conseguindo chegar no hospital. Nesses vídeos postados nas redes sociais de moradores da região, é possível ver o grande volume de água e ouvir sirenes em alerta máximo. Com o transbordamento dos rios Parado e das Pedras, os moradores da região ficaram ilhados. Quase 1 metro de água, estragou o guarda-roupa, estragou a cômoda de botar roupa. E só não estragou muito a cama porque o meu filho botou no mais alto. E a roupa está sendo guarda-roupa. Os serviços de emergência foram acionados junto ao governo do estado, como explica o prefeito da cidade. Ontem mesmo já falei com o secretário de Estado da cidade, DR, falei com a Secretaria de Obra do Estado, os quais estão destinando para Rio Claro máquinas e caminhões a partir de amanhã para que nós possamos estar melhorando esses acessos aí. Após a diminuição dos níveis de água, as secretarias contabilizarão o número de afetados e iniciarão ajuda às famílias. Algumas ações foram tomadas pelos próprios atingidos, que se uniram nas regiões mais distantes para amenizar o caos gerado pelas chuvas. Olha, a instabilidade do fim de semana causou grandes transtornos nessas cidades e a atenção deve continuar, pois uma nova frente fria se forma na região sul, com alerta para ciclone extratropical, o que pode afetar as outras regiões, principalmente sudeste. Nós vamos saber mais com Yara Naires. Boa noite, Yara. Conta pra gente como é que vai ficar o tempo, então, nesta semana. Boa noite para vocês, boa noite a todos de casa. Vamos lá, o grande destaque de hoje é a formação do ciclone extratropical no sul do país, que pode provocar grande instabilidade nos 3 estados, além de trazer os ventos aqui para o sudeste. Atenção, moradores da região, as chuvas fortes, volumosas, ventania e raios podem causar transtornos em algumas cidades, como alagamentos, queda de árvores nas estradas e deslizamentos de terra. Portanto, durante estes primeiros dias de maio, todos devem se manter em alerta. As temperaturas podem cair, registrando mínima de 16 graus em Porto Alegre e também em Curitiba e 18 graus em Florianópolis. E a chuva forte do fim de semana deixou cidades do Rio de Janeiro alagadas. Para amanhã podemos esperar por aqui um tempo mais ensolarado por quase todo o sudeste. Chove apenas nas áreas de divisa com Rio de Janeiro e Espírito Santo, além do oeste e sul de São Paulo a partir da tarde de forma isolada. Devido aos ventos e à atuação da zona de convergência intertropical, a instabilidade vai se estender por áreas do norte e nordeste. Muita chuva ainda na costa do nordeste, entre o Rio Grande do Norte até Alagoas. Nesta área em amarelo abrangendo o centro do país, tempo firme e abafado com baixa umidade do ar. O tempo vira também no centro-oeste, onde a chuva cai forte em grande volume no centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul e também no sul e oeste do Mato Grosso. Os acumulados de chuva devem chegar aos 24 milímetros no oeste do Mato Grosso e 12 milímetros de chuva na região de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Volto com vocês aqui no estúdio. Obrigada, Yara. E seguimos com mais notícias, agora vindas de Brasília. Ronaldo da Silva está na capital federal e traz informações sobre as manifestações que aconteceram no Brasil neste domingo. Uma boa noite, Ronaldo. Olá, boa noite para você. Bom começo de semana para todos nós. Sim, foi um 1º de maio marcado pelo retorno dos trabalhadores às ruas após 2 anos de pandemia. Diversas capitais do país registraram manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, ambos pré-candidatos à presidência.
Em Brasília, manifestantes ocuparam gramado em frente ao Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro caminhou em meio a manifestantes e não discursou. Já na Avenida Paulista, em São Paulo, ele participou por meio de vídeo. Afirmou que tem um governo que acredita em Deus, respeita as autoridades, defende a família e deve lealdade a seu povo. Estarei sempre ao lado da população brasileira. Em outra parte da cidade, na Praça Charles Miller, o tradicional ato das centrais sindicais do Dia do Trabalhador foi um manifesto de apoio ao ex-presidente Lula. Por volta das 4 da tarde, ele discursou aos manifestantes. Iniciou pedindo desculpas aos policiais por uma fala em que teria trocado milícia por polícia, ao criticar o presidente Bolsonaro. Lula afirmou que o atual presidente nunca se reuniu com representantes de trabalhadores e de outras classes e criticou a inflação. De que a inflação do mês foi a maior em 27 anos. No Vaticano, o Papa Francisco pediu trabalho digno para todos e em todos os lugares. No dia de São José Operário, Francisco renovou seu apelo para que todos tenham trabalho digno e encorajou a fazer crescer uma economia de paz. O dia de São José Operário foi instituído pelo Papa Pio XII durante uma manifestação de 200 mil trabalhadores reunidos na Praça de São Pedro, no dia 1º de maio de 1955. A data, marcada por inúmeros conflitos e revoltas sociais, foi então cristianizada pela Igreja para dignificar o esforço humano por meio do trabalho e celebrar São José como exemplo para os trabalhadores. E a partir de hoje, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, pode ser utilizado para negociar o pagamento de até 12 prestações em atraso de financiamentos imobiliários. De acordo com o Conselho Curador do FGTS, cerca de 80 mil mutuários de financiamentos habitacionais têm mais de 3 parcelas em atrasos e 50% do total desse número tem conta vinculada ao Fundo de Garantia. A medida vale até 31 de dezembro. Na primeira semana do mês de maio, o Legislativo promete votações de interesse aos profissionais e consumidores. A repórter Aline Menezes traz mais informações sobre a agenda da semana no Congresso Nacional. Boa noite, Aline. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos. A semana começa com mobilização na Câmara. Os deputados devem votar amanhã a MP que cria programa de serviço voluntário nos municípios e dá bolsa a jovens e pessoas com 50 anos ou mais que estão sem emprego formal há um ano em razão da prestação de serviço voluntário em atividades de interesse público. Na quarta-feira, os deputados devem votar a criação do piso salarial para os enfermeiros de R$ 4.700. Caso aprovado, seguirá para a sanção presidencial. No Senado, o destaque está para a votação da MP, que garante de forma permanente o valor mínimo de R$ 400 para as famílias do Auxílio Brasil. Além disso, na quinta-feira será aberta a audiência pública que fala sobre a medida provisória que muda as regras da aviação civil. É o chamado Voo Simples, que prevê reduzir a burocratização do setor. Ronaldo, eu volto com você. E daqui a pouco a excelente gente noite. volta com mais notícias de Brasília, falando sobre a vacinação da febre aftosa. Até já. Quem pretende obter o título de eleitor ou regularizar sua situação eleitoral deve ficar atento, porque o prazo termina nesta quarta-feira, 4 de maio. A segunda-feira foi de movimento intenso nos cartórios eleitorais de Belo Horizonte. Afinal, falta pouco para o fim do prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor. Regra geral, primeiro é interessante que esse eleitor saiba qual que é a sua irregularidade. Para tanto, ele poderá ligar para qualquer cartório eleitoral do país, ele informar seus dados, então será orientado que providências tomar para regularizar a sua situação. Dona Lindarcy já sabe por que está com a situação irregular. Ela até tentou regularizar o título eleitoral antes, mas só hoje conseguiu um tempo para vir aqui. Muita correria, né? Aí eu corri, já vim agora essa semana, porque já está esgotando já, né? Apesar do movimento intenso, o eleitor não tem levado muito tempo para ser atendido de forma presencial. Mas se preferir, o eleitor nem precisa vir a um cartório eleitoral. Pelo telefone ou computador,
É possível ficar em dia com a Justiça Eleitoral em poucos minutos. Hoje, esse serviço do Título NET, ela conseguirá, sim, requerer o primeiro alistamento, requerer a transferência entre cidades ou mesmo modificar dados. E aqueles que estão irregulares, deles, por não ter votado nem justificado eleições pretéritas, conseguirão emitir a guia de multa e pagar ainda no conforto da sua casa, uma vez que é possível ser por Pix ou cartão de crédito. Quem deixar de regularizar a situação eleitoral pode sofrer consequências, como não conseguir se matricular em faculdade, tirar passaporte ou buscar financiamento. Ana Vitória tem apenas 16 anos e ainda não é obrigada a votar, mas inspirou-se nos pais e hoje fez questão de obter o título. Acho que é importante, vai ajudar. É um momento agora que todos precisam se unir para que o Brasil possa ir para frente. Dona Maria veio regularizar sua situação para poder votar em outubro. Ela sabe a importância do seu voto. Faz a diferença, hein? A gente tem que pensar muito e votar consciente. O assunto agora é saúde, por isso vamos chamar a Adelita Stoibel, em São Paulo, que traz para nós informações sobre os segurados que aguardam por perícia médica no INSS. E olha que não é pouca gente não, hein? Boa noite, Adelita. Boa noite a você e a todos que nos assistem. A gente quer chamar a atenção para um problema que atinge cerca de 1 milhão de pessoas. Com a greve dos peritos do INSS, há mais de um mês, segurados aguardam por perícia. E o tempo de espera por um atendimento chega a 60 dias. 1.008.000 segurados aguardam por perícia na Previdência Social. Na lista estão auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, benefício de prestação continuada, o BPC, aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era por invalidez, além de benefícios a pessoas com deficiência, entre outros pedidos que precisam de avaliação médica. Ocorre que há mais de um mês, peritos estão em greve com redução do quadro em 30%. E isso vem impactando o atendimento nas agências. Além disso, o governo atribui a demora no atendimento como um dos efeitos da pandemia. O tempo médio para a realização de perícias chega a 66 dias. Para dar celeridade aos processos, o governo editou recentemente uma medida provisória que dispensa a perícia médica em alguns casos. O auxílio por incapacidade temporária, por exemplo, poderá ser feito somente com análise de documentos e atestados médicos. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. O assunto agora é esporte. O Brasil levou 89 medalhas só na primeira onda dos Jogos Sul-Americanos da Juventude. As informações com Flávio Rogério. E o Brasil segue fazendo história nos Jogos Sul-Americanos da Juventude. Só ontem foram 22 medalhas. Os 10 ouros, 6 pratas e 6 bronzes foram conquistados por 11 modalidades que se despediram dos Jogos. A primeira onda foi responsável pela conquista de 38 ouros, 27 pratas e 24 bronzes, o que garantiu a liderança do quadro geral de medalhas. A natação foi responsável por um total de 44 medalhas brasileiras. Só no domingo foram 10 conquistas. Destaque para Stephanie Balducini, que voltará para casa com 11 medalhas em 13 provas disputadas. O Brasil também conquistou medalhas na escalada esportiva, tênis de mesa, tiro com arco, vôlei de praia, ginástica artística, basquete 3x3 e rugby. Hoje aconteceram as disputas do Karatê em Rosário. Amanhã é a vez do judô entrar em cena. E a partir de quarta-feira, mais 12 modalidades entram na disputa. E são mais chances para o Brasil conquistar medalhas. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. E para encerrar, olha que bacana essa notícia. O movimento Jovem dos Focolares realiza uma semana por um mundo unido. Neste ano, o tema é ligado à ecologia. Veja os detalhes na reportagem. Ecologia integral. As pessoas, o planeta e a nossa conversão ecológica. Esse é o tema das iniciativas práticas da Semana Mundo Unido. Então, nós temos desde rodas de conversas até exibição de documentários, tardes de piquenique. O
Um momento para intensificar ações que nós já realizamos ao longo do ano. A iniciativa Jovens por um Mundo Unido nasceu do movimento dos focolares em 1985. A ideia é que sejam discutidos temas relevantes para promover mudanças necessárias no mundo. Independente da raça, cultura, religião, de forma que nós temos jovens que são católicos, budistas, hinduístas. Nós estamos presentes em mais de 180 países. Com o objetivo de seguir a Laudato Si, encíclica do Papa Francisco, que diz que a ecologia está presente também na reconstrução de realidades sociais das populações mais vulneráveis, a Semana Mundo Unido encanta jovens como a Graziele, da cidade de Miguel Alves, no Piauí. Ela conheceu o projeto e se sente motivada em participar dele. A Semana Mundo Unido, para mim, é um verdadeiro convite a usar nas ações, a impactar com muita coragem. E essa coragem advém também de acreditar que existem muitas pessoas no mundo inteiro que estão vivendo por esse mesmo objetivo. É realmente enxergar na prática o potencial de transformação que a gente tem, por meio da unidade e da fraternidade, e não só aqui no mundo inteiro. Nós vamos voltar a Brasília com Ronaldo da Silva agora para falar sobre a campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa. Diz aí, Ronaldo. Pois é, começou neste domingo, 1º de maio, a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa de 2022. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 107 milhões de bovinos e bubalinos devem ser imunizados. O Ministério também informou que vai suspender a vacinação em 6 estados: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e no Distrito Federal. A medida passa a valer após a última etapa de vacinação, que será realizada em novembro. A ação faz parte do projeto de tornar todo o país livre de febre aftosa sem vacinação até 2026. Durante o anúncio na abertura da Expo Zebu, em Uberaba, Minas Gerais, o ministro Marcos Montes afirmou que é uma conquista e faz com que a nossa sanidade seja respeitada em todo o mundo. E depois de ficar quase 2 anos sem competições, os Jogos Escolares estão de volta. As atividades físicas e o contato com outros estudantes é fundamental para a retomada da normalidade no período pós-pandemia. Salta de um lado, pula do outro, rebate. O jogo exige trabalho em equipe e muita concentração. Bate um cansaçozinho por conta que foi em vários jogos, muito tenso e tal, mas só que... como a professora sempre fala, nos preparamos fisicamente e mentalmente. O esforço das meninas da quadra tem um sentimento especial. Depois de quase 2 anos sem atividades presenciais, é mais que uma retomada, é um recomeço. E os valentes retornam trazendo os seus frutos. Fica todo mundo muito agitado, né? Tinha muito tempo que a gente não participava de campeonatos assim. É importante a retomada desses campeonatos, até porque é muito importante para eles a fase que eles estão vivendo, né? Ficar em casa gerou muita ansiedade e excesso de celular. As alunas da Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima, em Brasília, já participaram de 2 competições neste ano, uma no Acre e outra no Paraná. As atividades foram paralisadas em 2019, mas prometem ter neste ano um dos mais competitivos. Virão muitas competições e a gente aprende que não é só ganhar, mas faz muito parte do cenário respeitarmos, partilharmos. O esporte não se trata de ganhar e perder, o esporte é atitude, o esporte é respeito, o esporte é vencermos limites, inclusive. O contato com os outros alunos da escola, as viagens e as competições em outros estados são fundamentais para a retomada da normalidade depois de um grande período de restrições. A gente, enquanto sociedade, nunca tinha passado por um momento como esse. Então, ainda a gente está tentando entender qual foi o impacto da pandemia nas crianças, nos professores também, porque eu acho que também a gente tem que ter um olhar para os professores, para todos os profissionais que estão retornando à escola. Vamos lá, a festa aí do Colégio Fátima. Cadê a festa do Colégio Fátima? Nossa participação hoje fica por aqui. Desejo a todos uma boa noite e um bom começo de semana.
Ok, Ronaldo, boa noite para você. Bom início de semana também aí em Brasília para todo mundo. A gente agora fala de assuntos da Igreja Católica, da nossa igreja, porque o arcebispo de São Paulo, o cardeal Odilo Scherer, presidiu nesse domingo a ordenação episcopal de padre Rogério Augusto das Neves. O novo bispo auxiliar de São Paulo foi ordenado na paróquia Nossa Senhora da Soledade, em São José dos Campos. Características e legados deixados por Monsenhor Rogério Augusto das Neves, por onde passou. É um professor, é um pai, é um amigo. Assim, todos os ensinamentos que ele nos deu foi de grande valia. A ordenação episcopal contou com a presença de leigos, autoridades, fiéis e familiares que celebraram com alegria esse novo tempo. Às vezes eu ouço fora, porque eu moro em outra paróquia, as pessoas não sabem que eu sou parente, falo alguma coisa, sempre são coisas positivas. É um motivo de muita alegria, né? Porque corresponder ao chamado de Deus na igreja. A nomeação de Monsenhor Rogério Augusto das Neves foi divulgada pela Santa Sé no dia 3 de março. Com a missão direta de sucessão dos apóstolos, Dom Rogério trabalhará como bispo auxiliar de São Paulo, uma das principais metrópoles católicas do mundo. Será um aprendizado, porque estou entrando num lugar onde há vários bispos auxiliares e há um cardeal que vão me ajudar a aprender essa nova missão. São Paulo é grande, naturalmente, o trabalho é muito, e o arcebispo conta com bispos auxiliares para compartilhar as suas responsabilidades com eles. E Monsenhor Rogério é muito preparado e certamente vai nos ajudar muito. O pastor que catequizou seu rebanho no amor, na simplicidade, vai deixar saudade no coração dos fiéis e de todos de sua cidade natal. Dom Rogério para nós foi uma luz que passou por aqui, brilhou e vai brilhar no outro caminho. Desejo a ele que ele seja feliz. Muitas pessoas vão se beneficiar com a ida dele para lá. Eu acho que lá está precisando muito dele. Espero em Deus que ele seja bem feliz lá e nos visite, né, quando puder. O novo arcebispo metropolitano de Cuiabá, Dom Mário Antônio da Silva, tomou posse neste domingo na Catedral Basílica do Senhor Jesus. Dom Mário foi nomeado em fevereiro pelo Papa Francisco após a renúncia por motivo da idade apresentada por Dom Milton dos Santos. A acolhida ao novo pastor começou no sábado. A posse de Dom Mário Antônio como novo arcebispo da Arquidiocese de Cuiabá aconteceu neste domingo, na Catedral Metropolitana Bom Jesus, na capital de Mato Grosso. Momento marcado com muita festa e emoção. Igreja Santa, ó cidade dos cristãos. Que sejam anos muito frutíferos, muito fecundos, nessa arquidiocese que é coração do Brasil e da América do Sul. Depois de 100 anos de arcebispado salesiano, Dom Mário é o primeiro arcebispo proveniente do clero diocesano na história da Arquidiocese de Cuiabá. O sexto a assumir o governo da província eclesiástica da capital de Mato Grosso. Natural de Itararé, no interior de São Paulo, Dom Mário foi ordenado padre em 1991, com o lema Testemunhar e Servir. Ele deixa a Arquidiocese de Roraima após quase 6 anos à frente da igreja naquele estado. Quero aqui, em comunhão com Dom Milton, nessa celebração de hoje, de agradecer a Deus por essa confiança e por esse chamado para estar aqui nesta igreja. O desafio é estar em contato com todas as pessoas e comunidades, mas eu espero, com o tempo, estar aí nas paróquias, nas comunidades, convivendo com o nosso povo. Bispos, padres, religiosos e o povo matogrossense lotaram a catedral para a celebração de posse do novo bispo. Alegra muito o coração nosso de bispos da Conferência Episcopal Nacional dos Bispos do Brasil e tenho certeza já está alegrando e alegrará muito essa messe do Senhor que está aqui. E queremos, juntamente com toda a igreja, pedir que seja um ministério frutuoso, né, para nós aqui da Arquidiocese e para a igreja do mundo inteiro. E estamos de volta e com o olhar voltado para a Terra Santa. Em Haifa,
Fiéis e peregrinos participaram da tradicional procissão em honra a Nossa Senhora do Monte Carmelo. Em cada gesto, uma demonstração de carinho daqueles que vieram em procissão para saudar, pedir e agradecer a Nossa Senhora do Monte Carmelo. Eu vim aqui em procissão para ver Nossa Senhora, a Virgem Maria, a mãe do Rei dos Reis. Por 2 anos não celebramos a procissão por causa do coronavírus e hoje estamos aqui para alcançar a graça da Mãe de Jesus e da nossa mãe. Esta tradicional procissão ocorre em Haifa, cidade que possui uma bela paisagem do mar Mediterrâneo e do Monte Carmelo. Segundo as Escrituras, aqui esteve o profeta Elias e neste lugar nasceu a Ordem Carmelita. É aqui no Monte Carmelo que nasceu a tradição de Nossa Senhora do Monte Carmelo, o nosso primeiro convento. É a única ordem fundada aqui em Haifa, de 1207 a 1214, com o patriarca Alberto de Jerusalém, que entregou a primeira regra aos frades do Monte Carmelo. Em 1251, São Simão Stock, superior da Ordem dos Carmelitas, suplicou a Nossa Senhora pedindo um sinal de proteção. Em uma visão, Nossa Senhora aparece dando a ele um escapulário e assegurando a proteção de todos aqueles que o usarem. Com grande festa, os escoteiros deram início à procissão que saiu da igreja de São José e percorreu as ruas da cidade. Próximo ao andor de Nossa Senhora, o carinho dos filhos que saúdam e recorrem à sua intercessão. E para homenageá-la, crianças vestidas com as cores do manto da Virgem, como a pequena Maria que veio junto com sua tia para agradecer. Amamos a Virgem Maria. Foi ela quem nos deu Jesus. Todos os anos após a Páscoa da Ressurreição, celebramos esta festa. Em procissão, levamos a estátua da Virgem Maria à Stella Maris. Com o coração de pastor, o patriarca latino de Jerusalém, sua beatitude Per Batista Pizzaballa, acolheu aos que vieram ao encontro da imagem da Virgem. Acima de tudo, estamos aqui para agradecê-la, porque saímos desses 2 anos bem difíceis. Recomeçamos nossas atividades e confiamos a ela o ministério do novo bispo que foi ordenado, que servirá a esse território pastoral, Dom Rafik Narra. A procissão terminou no santuário Stella Maris com a bênção do patriarca latino de Jerusalém. Que procissão bonita, hein? Agora a gente da Terra Santa vem para cá para falar da nossa campanha do projeto Dai-me Almas, porque nós queremos agradecer a você, sócio e benfeitor, que ajudou na evangelização da obra Canção Nova no mês de abril. A sua contribuição fez e faz a diferença no dia a dia de muita gente, porque levamos os ensinamentos das Sagradas Escrituras a tantos lares pelo Brasil e o mundo. Obrigado pelos 89% alcançados em abril, mas continuamos contando com você no mês de maio. Conheça mais, acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de fazer a sua doação. O seu comprometimento e fidelidade leva esta obra adiante. Bom, há uma semana da celebração do Dia das Mães, a comunidade Canção Nova recebeu o 8º Encontro Nacional do movimento Mães que Oram pelos Filhos, que depois de 2 anos voltou a ser realizado com a presença de público. Com cânticos e orações e palestras, as mães renovaram sua fé e agora voltam para ser discípulas de Cristo em suas famílias e comunidades. Com o tema Convertei-vos e crede no Evangelho, o encontro foi mais um sim a Deus de milhares de mães, permitindo que Ele possa agir em suas vidas, como na vida da Maria Hilda. Ela conheceu o movimento pela televisão e hoje é mãe formando mães. Me fez uma pessoa melhor como mãe, melhor como igreja, melhor para servir na minha igreja, com minhas amigas, nas minhas amizades na igreja. Autônoma, mãe de um casal de filhos, ela arruma jeito para orar e se fortalecer. Rezando a vida, junto nas panelas, lavando prato, se concentrando, rezando todos os dias na caminhada. Quem também colocou no coração a decisão pelos filhos e viu que Deus não falha foi a Rosemar, que mesmo diante dos desafios, não desistiu. Eu sou mãe de uma filha, 19 anos, e 2 anjinhos, né? Então, independente, você ora pelos seus filhos, aqui e no céu. Que oração de mãe tem poder, isso todo mundo sabe.
e que as mães com certeza oram e rezam em suas casas, mas muitas vezes sozinha, isso também não é novidade nenhuma para ninguém. Mas então qual o valor e o significado das mães se unirem em oração pelos seus filhos e pelos filhos de todas elas? Dou um exemplo de São João da Cruz, esse grande místico carmelita. Ele falou assim, que rezar sozinho é como uma brasa sozinha, esfria logo. Quando rezamos juntos, a fé que um tem vai contagiando o outro e ajuda, e aquilo demora mais para esfriar. À medida que a gente se junta, a nossa oração, uma fortalece a outra. Então, esse desejo de rezar pelos filhos estava no coração de muitas mães. E aceitando essa espiritualidade do cotidiano, com um jeito mãe de ser, que o movimento chegou a mais de 700 grupos no Brasil, 26 no exterior, sempre com as bênçãos da padroeira Nossa Senhora de La Salette. Nossa Senhora de La Salette tem duas coisas, ela é bela, ela tem flores, ela tem joia, como devem ser as mães, as mulheres, toda bela, mas Nossa Senhora de La Salette traz também um avental, porque a mãe está sempre a serviço, à disposição. Como mãe não deixa de ser mãe, o presente do dia delas, quem ganha somos nós também. Agora elas voltam para casa já presenteadas e aí vão poder levar esse presente para os filhos. Então eu acho que não tem experiência melhor para viver no Dia das Mães. Reveja as reportagens já disponíveis no nosso site noticias.cançãonova.com. E assista daqui a pouco, a partir das 8 horas, a transmissão da Santa Missa. Logo depois tem Buscai as Coisas do Alto. E às 10, você assiste ao programa Revolução Jesus. Uma ótima noite a você. A gente se vê amanhã. Boa noite e até amanhã.